Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. Eu achei super interessante porque eu me preparo para poder fazer essa reflexão junto com você. Eu já tinha feito um roteiro para poder conduzir essa reflexão, mas Jesus colocou no meu coração agora como que eu devo conduzir essa reflexão com vocês. E a gente vai traçar um paralelo entre o nosso passado, aquilo que nós acreditávamos, o que nós temos agora à nossa disposição, que é a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, e o que nós temos para o nosso futuro em Deus, em Jesus Cristo, na eternidade, meu irmão, minha irmã. Então, nós vamos dividir dessa forma a reflexão de hoje, que vai ocorrer novamente em Efésios. A gente volta em Efésios nessa quinta-feira. É o capítulo 2, versículos 4 a 7, que diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E nós estamos refletindo durante essa semana a respeito de sermos alcançados pela graça do Senhor. E quando nós começamos a reflexão, nós acreditávamos que era através da nossa obra, daquilo que nós temos de atitudes, através das nossas próprias forças, que nós poderíamos ser salvos, sendo boas pessoas, sendo caridosos e sensíveis àqueles que estão à nossa volta. Nós entendemos durante essa semana que a forma que nós conduzimos a nossa vida, acreditando que nós éramos capazes de nos salvar, na realidade, ela não é verdade. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor infinito de Deus por nós, a ponto de entregar o seu próprio Filho por amor, para nos reconectar novamente com o Pai. E nós temos isso agora à nossa disposição. E a partir do momento que nós entendemos quem Jesus Cristo é, a partir do momento que nós entendemos o que Ele fez, nós podemos ter uma esperança de um futuro, meu irmão, minha irmã, ao lado de Deus. Perceba que Jesus aqui ele está moldando o nosso coração justamente uma perspectiva errada de que nós, sendo nada, não somos nada sem a presença de Deus. Nós precisamos de Deus o tempo todo, mas em determinado momento da nossa vida nós acreditamos que nós éramos capazes de comprar a nossa salvação com as nossas próprias habilidades, com as nossas próprias forças, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem. Isso não é verdade, meu irmão, minha irmã. Pelas nossas obras a gente não é capaz de nada. Na realidade nós não somos nada sem Cristo. E tudo é através da graça de Deus, pelo amor que Ele tem pela humanidade. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficar insensíveis. Deus, Ele amou tanto o mundo porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, castigado, humilhado, cuspido, meu irmão, minha irmã. Imagina você que é pai, que é mãe, entregando o seu próprio filho por alguém. Foi o que Deus fez, entregou a Jesus Cristo para morrer na cruz. Ele fez pecado naquela cruz para poder nos salvar, nos trazer de volta. Então, definitivamente, nós somos salvos pela graça de Deus, pela vontade de Deus. Não tem nada que nós podemos fazer para poder sermos salvos. E é na fé em Jesus Cristo, por quem Ele foi, aquilo que Ele fez, a sua entrega na cruz, é dessa forma que nós conseguimos voltar para o Pai, através de uma declaração com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e que nós cremos em quem Ele é, e que Ele ressuscitou dos mortos. Nós fizemos essa declaração ontem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós fizemos essa invocação ao nome de Jesus Cristo após a entrega que nós fizemos
ontem, na reflexão de ontem, de quarta-feira. Mas o que te espera, meu irmão, minha irmã? Agora, na eternidade. Então nós já falamos do nosso passado, falamos do presente, que a graça de Deus que está à nossa disposição, ainda está à nossa disposição, e a fé em Jesus Cristo é a última janela, na minha opinião, que Deus está permitindo estar aberta para que possamos regressar às vontades dele. É claro que Deus tem a vontade de que todos os seus filhos estejam juntos na eternidade, mas nós sabemos que trata-se de decisões, tem um livre-arbítrio, e muitas decisões são contrárias às vontades de Deus, mas Ele nos chama a termos um futuro junto com Ele, mergulhando na sua graça, entendendo que nós não somos nada sem a sua presença e que nós precisamos crer em seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos ter um futuro, possamos ter esperança. Pode estar passando no seu coração agora que ao crermos em Jesus Cristo e abdicarmos das nossas próprias ambições, da nossa própria força, nós estamos sendo fracos. Sendo honesto, eu também pensei, por muitos anos eu também tive essa concepção, mas a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi de aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida e crer que Ele ressuscitou, crer em tudo que Ele fez, entregar minha vida para Ele. Foi ali que eu vi realmente a transformação que ocorreu na minha vida. Foi ali que eu percebi que eu era míope e tinha ambições e objetivos de ser uma determinada pessoa, que Jesus queria que eu fosse uma pessoa completamente diferente, alcançasse outros níveis, voasse ainda muito mais alto. Foi ali que eu percebi isso, meu irmão, minha irmã. Foi ali que eu percebi que sendo fraco é que de fato eu sou forte. Mas Jesus, Ele está nos chamando de volta. Ele quer que nós tenhamos um futuro ao seu lado. Ele quer que nós vivamos de fato pela graça. Nós temos um papel nesse mundo, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ter que cumprir, mas agora não mais guiados pelas nossas próprias convicções, mas pelas convicções de Deus, por uma entrega, sendo completamente transformados pelo poder de Deus nas nossas vidas. E ontem nós aprendemos que essa transformação, de fato, ela vai revelar as boas obras que nós devemos realizar em relação àquelas ovelhas que Jesus nos confiou, meu irmão, minha irmã. O que essa mensagem está dizendo no seu coração? Perceba que nós estamos navegando entre a nossa história, a nossa vida, onde no nosso passado a gente tinha uma percepção de que poderíamos ser salvos através das nossas próprias vontades, ambições, conhecimento, mas é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela fé naquilo que Jesus Cristo fez, a fé em Jesus Cristo por quem Ele é, que nós temos futuro, nós temos esperança. E nós estamos na última chamada, meu irmão, minha irmã, tem uma janela aberta clara, é só olhar ao nosso redor, os sinais, tudo que está acontecendo. Nós não sabemos quando Jesus Cristo Ele vai voltar, mas Ele nos orienta a estar atentos aos sinais, e a gente está vendo os sinais acontecendo. E eu creio que nós estamos na última janela, e essa porta ela é estreita. A partir do momento que nós decidirmos, falamos ontem, declaramos ontem com a nossa boca, nós decidimos pela porta estreita, ela é estreita mesmo, a vida de renúncias, mas vale a pena, meu irmão, minha irmã, vale a pena. E qual que é a sua decisão dessa manhã? Você quer ter essa esperança de Jesus Cristo? Você quer viver ao lado dele a sua eternidade? Ou você está optando por poder fazer as suas próprias vontades, continuar vivendo pelas próprias convicções, amando os seus desejos, os desejos da carne? Ou você está sensível ao que Jesus está colocando no seu coração nessa manhã? É uma questão de decisão. Jesus não entra à força nessa porta que é o nosso coração, Ele entra de forma suave, e é esse chamado, meu irmão, minha irmã. Pode ser que nós estejamos na última chamada, e eu não estou falando isso para poder colocar temor, colocar terror no seu coração, mas pelo contrário, mostrar que há uma esperança, há algo na eternidade, e nós fomos feitos para sermos
eternos ao lado de Cristo, ao lado de Deus, ao lado do Espírito Santo. E qual que é a sua e a minha decisão nessa manhã de quinta-feira? Se essa palavra está alcançando seu coração, de alguma forma você sente que Jesus ele está te chamando de volta, você ainda não esteve completamente preparado para essa declaração com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, que você crê que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus. Se você estiver preparado nessa manhã, Ele fala ainda mais forte para você, que possamos declarar com todo o nosso ser que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós cremos completamente que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então se junte a nós, que nós vamos fazer uma forte oração para que essa semente ela possa germinar dentro do nosso coração com terra fértil. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, Pai, por esse canal, Senhor Jesus, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã em especial nessa manhã, Senhor Jesus. Nós temos aqui, Pai, passado, presente, futuro, Pai, nessa reflexão de hoje. Um passado de erros, Pai, um passado de vícios, de pecados, de correntes, Senhor Jesus, de prisões, Senhor Jesus. Uma vida de completa paixão, Senhor Jesus, pela carne, pelas nossas próprias vontades, Senhor Jesus. Por entendimento, Pai, de que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, Senhor Jesus, mas pela sua graça, Pai, pelo seu amor, pela fé em Jesus Cristo, Senhor Jesus. Nós temos esse presente, Pai, agora, Pai, que nós podemos, através de Ti, Pai, através da fé em Ti, Pai, nós podemos ter acesso ao nosso futuro de esperança, ao seu lado, Pai, vivermos na eternidade, Pai, no céu, no paraíso, juntamente contigo, porque nós fomos feitos para isso, Senhor Jesus. Mas sabemos, Pai, que é pela fé, Pai, é pela graça, Senhor Jesus, é por amor a Ti, Senhor Jesus, que nós vamos nos reconectar, Pai, a Ti, Senhor Jesus. É o Senhor que salva, não nós mesmos, não as nossas vontades, Pai, mas é a declaração, Senhor Jesus, com a nossa boca, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai, que nós cremos em quem Tu és, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor fez, Pai, o Seu amor infinito por nós, morrendo naquela cruz, carregando sobre si todas as nossas faltas, e as Suas feridas nos curaram, Senhor Jesus. Então nós queremos, Pai, declarar com a nossa boca que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai, que nós cremos em Ti, Pai, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é o Filho de Deus, Pai. Nós queremos declarar mais uma vez, Pai, em alta voz, Senhor Jesus, que nós cremos em Ti, Pai, entregando a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida a Ti. E o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai, o Senhor da nossa história. Transforma-nos, Senhor Jesus, porque nós queremos ter um futuro em Ti, Pai. Nós queremos viver, Pai, ao Seu lado. Nós queremos ter o nosso nome, Senhor Jesus, escrito no livro da vida, Pai. É isso que nós declaramos com a nossa boca, Senhor Jesus. Nessa manhã abençoada de quinta-feira, receba-nos de volta, Senhor Jesus, e promova uma grande transformação no nosso ser. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se de alguma forma Jesus utilizou essa mensagem para alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem vai alcançar outros corações que Deus também quer alcançar. E amanhã a gente se vê no novo vídeo. Queria desejar uma quinta-feira abençoada para você. E amanhã a gente vai refletir sobre o último vídeo da série Alcançados pela Graça do Senhor. Grande abraço, obrigado, até mais.